Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Nesse vídeo eu vou tratar sobre a diferença entre os tempos verbais Past Perfect, ou passado perfeito, e Simple Past, ou passado simples. Para ser bem sincero, na verdade, eu vou tratar sobre a dinâmica que envolve esses dois tempos verbais. E a propósito, aqui no nosso canal no YouTube você encontra outros vídeos em que já tratei separadamente sobre cada um desses dois tempos verbais. Vale muito a pena conferir essas aulas passadas. De todo modo, como eu ia dizendo, a gente utiliza a combinação do tempo verbal passado perfeito com Simple Past para tratar de uma ordem cronológica de eventos. Isso mesmo. Quando temos dois eventos do passado, em que um evento ocorreu primeiro e na sequência tivemos um outro evento, a gente costuma utilizar esses dois tempos verbais, como eu disse, Past Perfect e Simple Past, para justamente indicar qual a ordem desses eventos. Como aprendemos em aulas passadas, para o tempo verbal Past Perfect, a gente vai utilizar um verbo auxiliar que é o had, mais um verbo na sua forma chamada Past Participle, que nada mais é do que uma conjugação especial para determinado verbo. Assim, se você quiser saber qual é o Past Participle de determinado verbo, basta jogar, por exemplo, em um buscador como Google e digitar algo como qual é o Past Participle do verbo tal. E aí você combina o verbo auxiliar had com o past participle desse verbo que você tem interesse. Então, como eu disse, recapitulando, o tempo verbal past perfect, ou passado perfeito, é dado pela junção da palavra had, que é um verbo auxiliar, com um verbo em seu formato past participle. Já o tempo verbal simple past, ou past simple, ou simplesmente passado simples, é dado pela forma passada de um verbo. É por isso que eu digo em inglês I studied, ou seja, eu estudei, ou I spoke, com o sentido de eu falei. É muito mais simples do que a construção de frases utilizando o tempo verbal past perfect, que na verdade também não é tão difícil. Como eu disse, basta a gente combinar had com past participle para o tempo verbal passado perfeito. De toda forma, é importante você ter em mente que quando a gente quer tratar de dois eventos e um deles é o mais antigo em relação ao outro, a gente constrói a frase, a gente opta pelo tempo verbal past perfect. Já para o outro evento do passado mais próximo ao presente momento, a gente vai utilizar o tempo verbal simple past. Então lembre-se, quando você estiver construindo uma frase, você tiver dois eventos do passado, um for mais antigo que o outro. Em relação ao momento de agora em que estamos conversando, você vai adotar o tempo verbal past perfect. Já se a gente for abordar aquele evento, aquela ocasião do passado que é mais recente em relação à data de hoje em que estamos comunicando, a gente vai utilizar o simple past. Assim, se por exemplo, eu quero dizer que para uma pessoa chamada Bob, ela não tinha intenção, ou talvez não era parte dos planos dela ofender determinada pessoa. Então veja que antes de ela manter uma conversa, essa pessoa, digamos que chamada de Bob, antes de manter uma conversa com uma pessoa chamada Jack, o Bob ele não tinha intenção, ele não tinha plano de ofender determinada pessoa. Então veja que esse é o evento mais antigo, porque depois ele conversou com o Jack. Então nós temos dois eventos. O primeiro evento que se trata simplesmente de um momento anterior à conversa, então é o evento mais antigo, e depois aconteceu a conversa entre Bob e Jack, que é um evento do passado também, porém está mais próximo da data de agora, pois esse é o segundo evento em termos de ocorrência cronológica. Veja o seguinte exemplo. Bob had not meant to insult Jack. Ou seja, eu disse que o Bob ele não teve intenção, ele não tinha intenção de insultar o Jack. Bob had not meant to insult Jack. Agora perceba que meant é o verbo, e esse é o past participle do verbo mean, que exprime o sentido geral de ter a intenção de fazer ou cometer algo. Então eu disse que Bob had not meant to insult Jack. Nesse caso, eu optei por utilizar a partícula not para embutir o sentido da negativa, pois ele não teve a intenção. Diferentemente, seria se eu tivesse dito Bob had meant to insult Jack. Ou seja, o Bob ele teve a intenção de insultar o Jack, mas eu quero dizer que ao contrário. Por isso eu disse had not em um past participle, que nesse caso foi meant. E na sequência eu posso dizer, mas ele ficou extremamente ofendido. But he was very offended. Então, aqui eu estou fazendo uma concessão, no sentido de que ele não teve inicialmente os planos de ofender Jack, mas ele ficou extremamente ofendido. Então eu disse, Bob had not meant to insult Jack, but he was very offended. Outra circunstância em que eu devo tratar sobre o tempo verbal past perfect e simple past é quanto à seguinte questão.
Quando a gente quer tratar de uma ocorrência, a gente simplesmente diz que ela aconteceu no passado. Eu posso dizer que ela, uma pessoa qualquer, roubou determinado relógio. Em inglês fica assim: She stole the watch. Ela roubou o relógio. She stole the watch. Agora, se eu quiser dizer em inglês que ela admitiu ter roubado o relógio, aí eu vou adotar o tempo verbal past perfect. Eu posso dizer que ela admitiu ter roubado o relógio. Então veja, ela admitiu estar no passado simples, ter roubado o relógio é o formato past perfect. Por quê? Porque ela roubou o relógio anteriormente e esse é o evento mais antigo em relação à fala de hoje. E na sequência ela admitiu que roubou o relógio, que cometeu o crime. She admitted that she had stolen the watch. Stolen é o verbo steal, que contém o sentido geral de roubar, e stolen é o past participle correspondente para o verbo steal. É por isso que eu disse had stolen, adotando aqui a construção do tempo verbal past perfect. Por quê? Porque primeiro ela roubou o relógio e depois ela admitiu ter roubado esse relógio. Então, para ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação, eu vou dar um exercício e nesse exercício você vai ter que completar esta frase com a construção correta do passado simples ou do passado perfeito. Então, considere a seguinte frase: He robbed a bank. Bem parecido com o português, não é? Ele roubou um banco. He robbed a bank. Então isso aqui é o passado simples, simplesmente comentei e relatei o que aconteceu no passado. Agora eu quero que você complete essa minha frase adotando a forma correta do verbo. A frase é a seguinte: He confessed that... No local da palma, eu quero que você complete essa frase para que ela tenha sentido. Olha, basta você tomar por base esse exemplo anterior que eu utilizei, em que eu dizia que alguém admitiu algo. Aqui estou utilizando um sinônimo, no sentido de confessar. Veja como é a frase. He confessed that... No local da palma, eu quero que você complete essa minha frase e deixe a resposta aqui na seção de comentários. É fundamental a gente praticar para não cometermos erros lá na frente. Então, com base na frase He robbed a bank, eu quero que você complete a frase He confessed that... Complete essa minha frase. Deixe a resposta aqui na seção de comentários. Não vamos ter medo de errar. A hora de errar é agora. Ah, e se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do Inglês no Teclado aqui no YouTube, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, porque aqui é o melhor lugar para você aprender inglês. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!